Vamos começar. Vamos falar agora sobre a primeira parte. Hora da entrevista. Esse é o momento mais importante da nossa trajetória. Precisamos identificar todos os dados. Precisamos, nessa coleta de dados, fazer minuciosamente todas as perguntas necessárias para que a gente possa, no final, fazer um diagnóstico mais preciso. Dentro desses dados de identificação, nós vamos coletar o nome, a queixa principal do paciente, a história dessa lesão. Toda a situação envolve uma história. E a gente vai coletar nesse momento a história familiar desse paciente. Às vezes, esse paciente tem uma família que já tem uma predisposição a determinados tipos de doenças, como diabetes, pressão alta, doenças cardiovasculares. Tem famílias que têm uma predisposição para AVC, tem outras que para câncer. E isso vai ser muito importante na hora da coleta, colocar esses dados registrados. A história patológica pregressa. O que aconteceu antes disso tudo, né? Quais são essas patologias que envolvem a vida do seu paciente? Avaliação funcional. Quais são os hábitos que esse seu paciente tem? O que ele costuma fazer? Que tipo de comida ele come? Como está a sua alimentação? Como está seu estado de saúde? Consciência? Ele tem um quadro de consciência boa? Todas essas informações são importantes serem colocadas na hora que você faz essa coleta de dados, né? Você traz esses dados da informação. A revisão de sistemas, o que seria isso? É você verificar como está o andamento do sistema desse seu paciente. Sistema cardiovascular, sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestório, né? E quando a gente faz essa coleta desses dados, a gente vai registrando lentamente, não precisa pressa. Não tenha pressa ao coletar esses dados. Dentro desses dados, você vai encontrar os fatores de risco. Ao você se deparar com o seu paciente, você vai observar se esse paciente tem idade avançada, é um fator de risco. Ele fuma, ele bebe, ele tem desnutrição. Pacientes geralmente que estão acometidos ao leito, né? Acometidos de AVC, que estão restritos ao leito, ou que sofreram algum tipo de lesão que acabaram fazendo com que ele ficasse restrito ao leito e que fazem uso de sonda nasointeral, principalmente, geralmente esses pacientes eles têm um quadro de desnutrição. Por quê? Porque a alimentação deles é uma alimentação que é líquida, né? E às vezes dificulta, causando déficit alimentar. Umidade. Esse paciente, se ele está restrito ao leito ou uma cadeira de rodas, ele tem tetraplegia ou alguma coisa assim, ele tem dificuldade de locomoção, tem esse fator, umidade, isso é um fator de risco na vida dele. Por quê? Porque se esse paciente, ele for um paciente acamado, o que vai acontecer? Ele vai ser um paciente que ele vai estar no leito, esse leito pode ser um fator de risco no sentido de que traz para ele umidade de suor, umidade de até alimento mesmo que derrame, às vezes o cuidador não tem o cuidado de ir lá e limpar logo, de secar. Urina, fezes, às vezes até vômito. Então, umidade é um fator de risco. Baixa perfusão. Esse paciente ele tem uma úlcera venosa, uma úlcera mista, né? E aí, até mesmo, vamos, a região do cóccix, né? Esse paciente fica muito tempo sem fazer mudança de decúbito. Então, ele vai ter uma baixa perfusão naquela região e isso pode provocar uma lesão por pressão. Alteração de nível de consciência. Quando o paciente ele não consegue ter esse nível de consciência adequado, satisfatório, o que vai acontecer? Ele provavelmente vai ficar numa mesma posição, porque ele não vai conseguir identificar que aquela posição que está ali é incômoda. E ele mesmo também fazer essa mudança, né, de decúbito. Às vezes são pacientes que precisam de alguém que faça. Ou ele pode até se mexer, mas, né, mas ele não consegue se dar conta.
por conta dessa alteração do nível de consciência. Então, tudo isso são fatores de risco. E quando você está fazendo essa coleta de dados de identificação, você consegue coletar e você consegue colocar, né, naquilo que você está no seu prontuário, né? Vamos fazer um link entre fatores de risco e comorbidades. Pode-se perceber que se o paciente é etilista, usa cigarros e drogas ilícitas, certamente comprometerá o processo de cicatrização da lesão. Isso é fato, né? Se o paciente ele não tem um autocuidado, e você vai lá, você faz o tratamento, você está fazendo tratamento, mas esse paciente ele bebe, esse paciente ele fuma, esse paciente ele usa drogas, né? Então, esse paciente tem diabetes mellitus, né? Esse paciente tem pressão alta. Esse paciente já é um paciente que ele já tem uma dificuldade em relação à circulação. Então, tudo isso vai dificultar a questão da cicatrização. Essa cicatrização provavelmente vai ser mais lenta e existem até casos que não vai conseguir cicatrizar, porque o paciente precisa cooperar com o tratamento. E como eu estava dizendo, a hipertensão, a diabetes mellitus, complicações cardiovasculares, também anemias. Tem pacientes que têm anemia falciforme. E se esse paciente ele tem anemia falciforme, então ele é um paciente que ele vai ter uma dificuldade, né? Porque tem um comprometimento, né, na questão da vitamina do corpo, né? As vitaminas que poderiam ser achadas no corpo, né? A gente sabe que o paciente que tem anemia, por exemplo, paciente que tem hanseníase, já tiveram hanseníase, né? Então, esses pacientes, a gente tem que ter um cuidado maior. E na hora que você faz essa sua coleta, ainda estamos na coleta, você vai estar identificando todos esses fatores, todas essas possibilidades, né? Fatores nutricionais, isso é muito importante. É como eu já tinha começado a falar. Eu falei do paciente que tem um déficit alimentar, por conta de ele estar usando uma sonda nasointeral, por conta dele ter dificuldade de deglutição. Às vezes ele não usa a sonda, mas ele é um paciente com Alzheimer e ele tem dificuldade de deglutição. Esse paciente ele provavelmente terá um fator nutricional comprometido. Mas também tem aquele paciente que tem obesidade. E aí esse paciente também vai ter uma dificuldade, porque ele é um paciente obeso. E o que vai acontecer com esse paciente que é disfuncional em relação à alimentação e sendo obeso? Ele vai ser um paciente com peso e regiões do corpo dele vão ser propícias para desencadear lesões. Então, tudo isso na hora da sua coleta, você vai registrar, certo? No seu prontuário. Geralmente, quando a gente vai fazer o registro, a gente também coleta informações de exames que esses pacientes possam ter. E lá nesses exames, a gente pode identificar se é um paciente que, por exemplo, se ele é um paciente que ele tá restrito ao leito e ele faz uso de sonda nasointeral, que é algo que eu foco muito, porque são muitos os pacientes assim, ele vai ter um déficit de alimentação, um déficit nutricional. Então, em relação às vitaminas, ele vai ter uma queda nessas vitaminas. Ele não vai ter tanta vitamina A, não vai ter tanta vitamina C, muita vitamina B. Né? Então, ele não vai ter, por conta da sua alimentação. E aí é algo que também você vai registrar. Se ele for obeso, talvez ele tenha, né, essas vitaminas, mas vai estar de forma desregulada, né? E também precisa de um ajuste. E isso, a gente quando pega esses pacientes para fazer esses registros no nosso prontuário, porque não é porque você está fazendo um tratamento domiciliar de feridas que você não vai ter um prontuário. Você deve ter um prontuário e você deve deixar na casa do paciente um espelho desse prontuário, né, para que a família possa acompanhar e possíveis outros profissionais que vão ter com esse paciente, por exemplo, um fisioterapeuta, o próprio médico que acompanha esse paciente. E mesmo que você trabalhe de forma autônoma, né, você deve fazer sim um prontuário e deixar na casa do paciente um espelho, tá? Ou você envia esse prontuário por PDF.
E aí você registra todos os exames que esse paciente tem feito no seu prontuário, porque esses exames também vão lhe respaldar em relação ao tratamento que você vai estar realizando com esse paciente. E essa questão das vitaminas, então, lá nos exames vai ser possível ver se está havendo ou não esse tipo de deficiência. Então, você nesse primeiro momento, você vai estar coletando tudo isso. Você vai estar coletando os dados, né? Que você vai ver idade, sexo, você vai ver cor, estado civil, tudo isso. Você vai estar colocando todas as informações, condição nutricional, condição de fatores de risco, condições de doenças que ele já tem, doenças relacionadas à sua família, à história familiar, né, desse paciente, e você vai trazer tudo isso no seu prontuário, tá certo? E aí agora a gente se vê na próxima aula.